Mais um caso interessante para contar para vocês aqui. É um caso diverso, esse daqui é um caso... Foi o primeiro que eu peguei assim no escritório, eu já tinha visto outras situações assim, mas a gente tem que pensar a saída do caso especificamente para o que o cliente nos apresenta, tá bom? Então eu não posso tratar o mesmo um caso como se fossem outros. A gente tem que estudar e usar tudo que a gente tem a nosso dispor, né, de conhecimentos técnicos e de legislação em prol do cliente. O cliente me procurou no ano passado relatando o problema com um imóvel. Ele comprou na planta em 2021 um imóvel até numa área não muito valorizada do Rio de Janeiro, mas era um esforço que ele estava fazendo. E a construtora, ele começou o pagamento com a construtora, finalizou o pagamento com a construtora e iniciou o financiamento bancário com a Caixa. E quando ele me procurou, ele estava insatisfeito com o seguinte: já tinha passado o prazo de entrega das chaves e ele já tinha feito algumas vistorias, inclusive com o apoio de uma engenheira, para verificar se o imóvel estava em condições de moradia, de receber as chaves e dar ok na papelada em relação à construtora. Só que ele já tinha feito naquela altura 3 vistorias e em todas as vistorias o imóvel apresentava vários vícios de construção. Então quando ele me procurou, ele não sabia ao certo se o ideal era rescindir o contrato e pegar o dinheiro de volta. Existe uma legislação específica, né, para distrato imobiliário, eu não vou me aprofundar nisso aqui, e ela dá muitas vantagens, claro, para a pessoa que está fazendo esse distrato ali no caso do consumidor. Só que analisando o caso dele, eu vi que isso não seria o melhor cenário para aquela situação. Por quê? Porque ele já tinha pagado tudo que ele devia para a construtora e já tinha iniciado o financiamento com a Caixa. A Caixa não tem nada a ver com isso. E encerrar esse financiamento é uma situação muito difícil e ia gerar custos para ele. Então, analisando o caso, o que a gente verificou? O ideal é ir adiante, brigar para a construtora corrigir os vícios do imóvel, entregar o imóvel de maneira adequada para a moradia e depois disso cobrar danos morais, lucro cessante, né? Porque é o valor do que seria em tese o aluguel ali, do tempo que o imóvel está parado, deveria ter sido entregue, está parado e ele não pode nem ele morar, quem comprou, e também não pode alugar. Então assim, é um dinheiro que vai se perdendo ali, além de todo o estresse. Então a saída foi essa, buscar esse outro caminho, e isso no estudo prévio. Mas na época a contratação não aconteceu, a contratação veio acontecer agora, nesse ano, 2 meses atrás, quando o cliente voltou falando que continuava o problema e ele estava decidido a seguir adiante na justiça e com o nosso apoio aqui do escritório. Então eu preparei uma estratégia diferente, que era o seguinte: vamos fazer o seguinte, em vez de ir direto para uma ação na justiça para discutir danos morais, a multa, aluguel, enfim, tudo isso, vamos para uma ação para fazer de forma imediata uma perícia nesse imóvel. Que a perícia judicial atestando que o imóvel está ruim, a gente pode entrar com um novo processo só para esse fim. Por que eu não optei por entrar com um processo só discutindo tudo e fazer perícia? Porque quem conhece de justiça sabe que até chegar à fase de perícia demora. Então, se eu entro com um processo processando a construtora, a gente apresenta a petição inicial, eles vão apresentar a defesa, a gente vai apresentar a réplica, até chegar num momento que o juiz determine perícia, isso vai demorar bastante. Então pode demorar aí de 1 ano e meio a 2 anos até acontecer, e até lá a construtora talvez já tivesse corrigido os vícios e entregado imóvel. Então a gente precisava mostrar imediatamente, ter um documento de força probatória de que esse imóvel não estava em condições de moradia nem de entrega. Então a gente entrou com essa ação. Só que era muito importante conseguir gratuidade de justiça porque a perícia é muito cara. Então nós conseguimos tanto a liminar quanto a gratuidade de justiça, e graças a Deus agora a juíza determinou que seja feita imediatamente a produção antecipada dessa prova. Ou seja, a fase probatória ela existe em todo o processo, só que ela fica lá do meio para o final, ou seja, demorando mais. A gente conseguiu antecipar isso, então esse processo é específico para a colheita de prova. A gente vai colher essa prova, provar que esse imóvel está ruim, e isso talvez nos economize na segunda ação, porque com uma prova robusta saindo daí, a gente depois vai mostrar
para a construtora que a gente tem uma prova muito boa para conseguir uma condenação forte contra eles na justiça, e a gente chega num acordo resolvendo tudo de forma extrajudicial.